Vamos falar com Deus, ó Santo e poderoso Deus. Nesse momento em oração, nós nos colocamos aqui, meu Pai, diante do Senhor em mais uma madrugada. Que privilégio, uma hora como essa, podemos estar reunidos aqui. Meu Deus, quantos que no mundo gostariam de ter essa oportunidade e não podem devido à perseguição, à falta de liberdade, e nós podemos livremente vir sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo. Podemos simplesmente, meu Pai, nos achegarmos perto do Senhor, porque cremos naquela escritura que diz: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam na madrugada me acharão. E nós cremos nisso, meu Deus, que podemos encontrar o Senhor, que podemos estar perto do Senhor, que podemos nos relacionar com o Senhor, que podemos te conhecer, meu Deus, e desenvolver, Senhor, exatamente essa ação que irá nos proteger, a ação que irá nos guardar, nos livrar, a ação que nos cobrirá, meu Deus, porque sim, quanto mais próximos do Senhor, mais protegidos. Quanto mais próximos do Senhor, mais saudáveis. Quanto mais próximos do Senhor estamos, mais a nossa vida anda, mais as coisas acontecem. Então eu peço, Senhor, esteja conosco. Eu peço, nos ajuda, que possamos te conhecer um pouco mais, que possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e sair daqui, meu Deus, para viver tudo isso, esse tempo novo, essa realidade nova, essa condição nova, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor assuma a direção, o controle de tudo que nós vamos fazer, cada mensagem, cada palavra, e que o teu povo possa experimentar, que o teu povo possa desfrutar desse tempo glorioso, poderoso e sobrenatural. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então diga comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023. Diga: eu estou debaixo de uma unção de governo e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Diga comigo: mente disponível. Esse tem sido um problema que tem atrapalhado e prejudicado muitas e muitas pessoas. Exatamente o fato da mente estar disponível te leva a pensar qualquer coisa, te leva a dar atenção a qualquer coisa, te leva a colocar o olhar em qualquer coisa, só que o padrão do mundo não é para mim, o padrão do mundo não é para você. A maneira como o mundo vive, a maneira como o mundo lida com as coisas, a maneira como o mundo age diante das coisas, não é para mim, não é para você. Mas por que que nós nos pegamos, ou até vemos muitos cristãos, repetindo o padrão, repetindo o comportamento, repetindo a maneira de viver, repetindo? Então você olha, por que que muitas vezes nós olhamos em casamentos cristãos, em famílias cristãs, em lares cristãos, na vida cristã de uma pessoa, e nós encontramos ali o mesmo comportamento e o mesmo procedimento que nós encontraríamos em qualquer outra pessoa lá fora, exatamente porque a mente está disponível. E aonde a sua mente estiver, onde a sua mente estiver, ela vai determinar os resultados que você tem, ela vai determinar o que você vive, ela vai determinar o que você passa, ao ponto, diga comigo, que as minhas atitudes determinam a revelação que eu tenho. Exemplo disso, o próprio Senhor deixa registrado na palavra dele,
que com o generoso ele se mostra generoso, mas com o indomável ele se mostra indomável. Então, portanto, você não verá o agir de Deus se não tiver uma atitude aberta para Ele. O Senhor não vai se revelar a alguém que não está com o coração aberto para isso, porque Ele vai se demonstrar a cada um, a ação que eu tenho, a atitude que eu tenho, ela revela a revelação que eu tenho acerca do Senhor, e a maneira como eu me revelo diante do Senhor é a maneira que Ele vai se revelar a mim. Então, se você é generoso, Deus será generoso com você. Se você é uma pessoa misericordiosa, Deus terá misericórdia com você. Então, ao generoso ele se mostra generoso, ao misericordioso ele se mostra misericordioso, ao grato Deus se mostra agradecido, mas ao indomável ele se mostra indomável. Então, é o que eu vou ver. São as suas atitudes que estão determinando. Então eu preciso parar e olhar, eu preciso parar e analisar, eu preciso parar e olhar para dentro de mim, eu preciso parar e dar aquela olhada crítica e analítica dentro de mim e parar e dizer, peraí, vem cá, como que eu tenho me portado? As minhas ações têm revelado o quê? Porque o que as minhas ações revelam para Deus é o que Deus revelará para mim. Então, uma mente disponível é aquela que está aberta, tanto para as coisas de Deus, quanto para qualquer outra coisa. E aí que está o perigo. Nós começamos falando que é exatamente a mente disponível. Tome cuidado com ela. Porque a mente disponível, ela está lá, aberta, tanto para Deus, mas também para qualquer outra coisa, que da mesma forma que a palavra entra, um pensamento negativo também entra. Da mesma forma que a palavra, ela se enraiza e ela entra, ela mexe com você, ela move você, e às vezes no momento da palavra você se empolga, você ri, você chora, você é tomado por uma ação, você é tomado e ali você decide, e agora vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Da mesma forma que a palavra causa uma reação em você, uma notícia negativa que chega também causa. Uma palavra negativa que é dita a você também causa. Porque a mente disponível, ela está assim, ela está aberta para Deus? Tá. Mas ela não é exclusiva de Deus. Ela está aberta também por um monte de coisas. Então você vê, a mesma pessoa que foi movida pela palavra, daqui a pouco ela está sendo movida pelo diagnóstico médico. A mesma pessoa que se moveu diante de um culto, como por exemplo, o que nós tivemos na terça-feira, que foi algo poderoso, e ali ela se move, ali ela se movimenta, e aquilo mexe com ela, aquilo leva ela sai um tiro. É mais ou menos assim, não para na minha frente não, que eu passo por cima. Você sai de um culto como encerramento do propósito na terça-feira assim, não é? Não para na minha frente não, que eu te atropelo. Só que quando a minha mente está disponível, quando eu não firmei um modelo, um padrão dentro de mim, quando não há essa convicção, da mesma maneira que eu saio daqui e é como se alguém precisasse me segurar, porque senão eu explodo. Da mesma forma, talvez no mesmo dia, horas depois, ou já na manhã de quarta-feira, com um acontecimento, com uma situação, tudo aquilo que ela recebeu acaba, cessa, e agora começa uma outra coisa, agora um outro sentimento mexe com ela. Agora um outro acontecimento mexe com ela. Por quê? Porque ela está aberta a tudo. Que foi exatamente o que nós ouvimos agora no cultivo familiar, agora há pouco, há algumas horas aí atrás. A mesma questão, o Davi, enquanto ele teve, que o bispo Anderson usou o exemplo da Abigail e o exemplo da Betseba. Enquanto ele estava focado, aquela mulher que era bela, sábia,
aquela mulher que enchia os olhos, que veio diante dele, falou com ele, conversou com ele, fez mudar o coração dele, porque ele estava decidido a matar o Nabal e todos os homens da casa dele. E aí chega aquela mulher dócil, delicada, atenciosa, bonita, que fala com ele, que conversa com ele, que muda o coração dele, que traz a ele todo o suprimento que ele queria que o Nabal tivesse oferecido. Ela traz, ela se ajoelha diante dele, ela libera profecias incríveis e poderosas sobre a vida do Davi, o que Deus faria com ele, o que Deus realizaria com ele, e você vê que naquele momento o Davi não fez nada. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha uma mente disponível, a mente dele já estava completamente focada no que Deus tinha com ele. Não havia espaço para mais uma coisa. Você vê que não houve nada ali, nada, porque não havia espaço para mais uma coisa. Diga comigo, ele já estava cheio da coisa certa. Diga comigo, vazio, ninguém fica. E aí que está o perigo, porque se vazio ninguém fica, se você não estiver cheio da coisa certa, você vai estar cheio do quê? Naquele momento ele estava cheio da coisa certa. Então não passou nenhum pensamento, não passou nenhum sentimento, como eu falava no culto dos jovens. Não teve nenhum acordo ali que ele precisou fazer. Ele estava completamente decidido. Mas aí, passa-se algum tempo, ele já estava casado, ele já tinha suas esposas, ele já tinha seus filhos, ele já era rei, ele já estava em Jerusalém, ele já tinha conquistado Jerusalém, ele estava no auge do auge dele, ele já era um cara conhecido em toda a terra, os feitos dele, as obras dele, e ele era aquele cara que não perdia uma batalha. Mas tem um dia, quando os reis saíam para a guerra, ele não foi, mente disponível. Agora você já não dá mais atenção ao que deveria. Mente disponível, agora não te importa mais o que te importava. Mente disponível, agora não é mais vantajoso o que um dia foi. Ah não, não vou à guerra, vou ficar hoje, não vou sair para as batalhas. E aí dorme até tarde, depois de dormir até tarde, ele acorda, vai andar pelo palácio, ali, vago, com a mente vaga, com o espírito vago, com o discernimento ali, zero. Ele está lá, todo envolvido com aquela condição, com aquele ambiente, disponível para qualquer coisa. Ele já não estava mais totalmente focado em Deus e cheio de Deus. Ele estava agora aberto para o que era de Deus e também para o que não era. E aí ele vê a Betseba tomando banho. O que ele faz? Mesmo sabendo que ela era casada, porque vamos lá, ele era o rei, e naquela cultura, diante daquela sociedade, não tinha problema nenhum ele ter mais uma esposa, certo? Não tinha problema nenhum, não tinha. Ele poderia muito bem, tá? Viu a mulher lá, se interessou por ela, achou bonita, procura saber, porque quero trazê-la e vai ser ou a minha esposa, ou vai ser uma das minhas concubinas. Perfeito, ok, não tinha nada demais até aí. Tudo bem, era o papel do rei, o rei poderia ter. Aí vai lá o mensageiro, procura saber, e aí o mensageiro chega. A primeira coisa que o mensageiro diz, ela se chama Betseba, diga comigo, e a mulher do Urias? O que ele deveria ter feito ali? Acabou, pronto, não é para mim, já foi. Mente no lugar certo, cabeça no lugar certo. A minha mente não vai estar disponível, porque uma mente disponível procura possibilidades. Uma mente disponível tenta encontrar maneiras. A Bíblia diz que o problema de muitos é que eles procuram maneiras para realizar o mal. A mente disponível é uma desgraça. Por quê? Porque quando você vê que não dá, ela vai procurar maneiras. E aí você vê que ele manda trazer
se deita com ela engravida, ele cria toda aquela história, por final não dá certo, ele tem que mandar matar o Urias morre, acontece tudo aquilo, exatamente por quê? Porque teve um ano que ele não manteve a cabeça dele onde deveria estar. Mas assim como Davi teve um ano que o foco dele não estava onde deveria estar, tem pessoas que talvez um dia só, com a mente disponível, ela pode criar problemas, ela pode trazer para a vida dela problemas, como no caso do Davi aqui, que é irreversível. Você não precisa ficar um ano com a mente disponível, fique um dia com a mente disponível. Fique uma hora com a mente disponível. Fique 10 minutos com a mente disponível. Posso ser mais radical? Fica 1 minuto com a mente disponível e veja o estrago que isso faz. 1 minuto. 1 minuto com a mente disponível, você pode abrir uma imagem. 1 minuto com a mente disponível, você pode acessar um vídeo. 1 minuto com a mente disponível, você pode mandar uma mensagem para alguém. E dali começar toda a desgraça, ruína, derrota, fracasso. Não precisa de muito. Naquele ano, o Davi teve a mente disponível. E olha a tragédia. Mas não precisa de 1 ano de mente disponível para prejudicar. 1 mês, 1 semana, 1 dia, 1 hora, 10 minutos, 1 minuto é mais do que suficiente já para alterar todo o curso da sua vida. Sabe por quê? Diga comigo, o maior problema está na maneira de pensar. Por que, bispo, está na maneira de pensar? Porque assim como o agricultor, ele precisa preparar a terra, eu também tenho que preparar a minha mente. Por quê? Porque o que você jogar nela vai germinar. Imagina um agricultor aqui, numa mão ele tem semente de milho, na outra mão ele tem semente de veneno. E ele joga 1 hora essa mão, outra hora ele joga essa mão. A terra sabe diferenciar o que é veneno e o que é milho? Ela vai fazer crescer o que, gente? As duas coisas, não é? A mesma coisa na nossa mente. Por isso que nós temos que preparar o solo e o que vai nesse solo. Por quê? Porque o que eu jogar aqui vai frutificar, seja bom ou seja ruim. Seja bom ou seja ruim, vai começar com um pensamento, e esse pensamento, diga comigo, vai desenvolver maneiras para eu praticar o mal. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu preparo minha mente e eu cuido da semente que eu vou lançar, porque aqui é uma terra fértil. Ela vai germinar o que eu lançar. Imagina que eu começo, ou quem é casado aqui, vamos dar esse exemplo, mas poderia dar outros. Você começa com a mente disponível, aí agora você começa a pensar. E aí você começa a olhar para outra pessoa. Aí seus olhos começam a ir para aquela outra pessoa. Aí agora sua mente já começa, porque ela vai brotar o que você jogar nela. Você jogou a ideia daquela outra pessoa. O que ela começa a fazer? A produzir agora pensamentos, a produzir agora visões, a produzir agora sensações com o quê? Com aquela pessoa. E agora você começa a imaginar-se com aquela pessoa, estando com aquela pessoa. E ali agora você começa o quê? A procurar maneiras, porque nós já atendemos casos e casos. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Aí a pessoa começa o quê? Agora, mente disponível, jogou algo ali, não preparou bem a terra, não preparou bem a semente, ó, jogou. A hora que ela jogou, aquilo começou a crescer. Então o que antes era só um pensamento,
agora ela começa a encontrar maneiras para estar próximo, para estar perto. Aí agora que ela está perto, ela consegue agora encontrar maneiras para criar um diálogo, para criar uma conversa, para começar algo. E agora que ela começou algo, ela cria um meio para uma aproximação maior. E a hora que vai ver, aquele casamento, aquela família já está destruída. Aí a mesma coisa para o financeiro, a mesma coisa para tantas outras áreas. Diga comigo, o solo está disponível para receber qualquer tipo de semente. É assim que é a nossa mente. É por isso que nós temos, a bispa usava uma frase há um tempo atrás, ela usa até hoje. Mas eu te confesso que as primeiras vezes que eu ouvi ela falando sobre isso, eu não conseguia entender. Pensar no que você está pensando. Pense no que você está pensando. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, mas que diacho de pensar no que está pensando é isso? Meu Deus do céu, como assim? Pensa no que você está pensando. Não confunda atividade mental com pensamento. Meu Deus, mas não é tudo a mesma coisa? Mas não é tudo a mesma coisa? E eu não conseguia entender. Até que você vai tendo discernimento, até que as palavras vão entrando, aí você para, opa, peraí, atividade mental é o que a minha cabeça produz o tempo todo. Você não pensa um monte de coisa, um monte de vezes durante o dia? Você não pensa? O que é isso? Atividade mental. É a sua mente ativa. Ela faz você pensar num monte de coisa, num monte de situações, ao mesmo tempo, durante um dia. Isso é atividade mental. Agora, pensamento é quando eu pego algo dentro dessa atividade mental, ou seja, eu tive vários pensamentos aqui, várias atividades na minha mente. Aí agora eu pego uma dessas atividades e eu foco. Aí esse é o pensamento que eu estou desenvolvendo. Então, pense no que você está pensando, ou seja, pare e analise o que você está pegando, quais são os pensamentos que você está alimentando na sua cabeça. Por quê? Porque ela é uma terra fértil, e o que começar aqui é o que a Bíblia diz, daqui a pouco você está encontrando meios para fazer isso. Você está encontrando meios para fazer isso. E é exatamente aqui que muitas coisas acabam acontecendo, principalmente a perda do relacionamento com Deus. A perca do relacionamento com Deus. A perca da comunhão com Deus. A perca da intimidade com Deus. Você acaba sofrendo, porque olha isso aqui, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa do derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aqui nós vemos um conselho de Moisés e um conselho de Salomão que são importantíssimos. Tanto o de Moisés como o de Salomão. Vigie sempre os seus pensamentos. Diga comigo, deles depende a sua vida. Nós vemos dois ensinamentos riquíssimos aqui. Riquíssimos. Sabe por quê? Diga comigo, a responsabilidade de guardar e de proteger é de quem? É Deus ou você que constrói o parapeito? É Deus ou você que cria o limite de até onde você vai para não cair? É Deus ou você? É você. É você. Você que cria o limite. Não é Deus que vai criar o limite aqui para mim, ó. Até onde eu posso ir aqui sem cair? Não é Deus que cria esse limite, sou eu. Eu estou vendo,
Eu sei até que ponto eu posso ir. Eu sei até que ponto eu posso chegar. Eu sei até que ponto eu posso me envolver. Então eu estou aqui, eu estou olhando. Eu sei que se eu passar desse quadro, eu caio. Eu sei. Então é minha responsabilidade não passar dele. É a minha responsabilidade. Porque aqui está o limite. Eu sei. O parapeito quem constrói sou eu. É eu que construo. Quando construírem uma casa nova, façam um parapeito em volta do terraço, para que ninguém caia e morra, e sua família se torne responsável por aquela morte. Porque a responsabilidade é minha. O cuidado é meu, está aqui, ó. Eu faço o parapeito, eu sei que se eu passar desse limite aqui, eu terei consequências. E isso é na vida, isso é em tudo. Você sabe até onde você pode chegar. Quem faz o parapeito é você. Ah, mas é que caiu. Culpa de quem não ergueu o parapeito como deveria. Não, mas é porque aconteceu. Culpa de quem não ergueu o parapeito. Você está construindo uma vida, você está construindo um relacionamento, você está construindo uma nova história, você está construindo um novo tempo, não está? Saímos dos 52 dias, não saímos? Para viver um novo tempo, para atingir novos resultados, para viver uma nova vida. Então, se você não construir esse parapeito e você cair e voltar para a mesma condição que você estava antes dos 52 dias, a responsabilidade foi sua. A responsabilidade foi minha. Foi sua, foi minha. Se alguém pecar violando qualquer um dos mandamentos de Deus, que não devem ser violados, mas sem se dar conta disso no momento, diga comigo, quando se conscientizar da sua culpa, será considerado responsável, porque não dá, a responsabilidade é minha. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe que tem lugares que te remete à velha vida, e que você corre risco frequentando aqueles lugares, não sabe? É você que constrói o parapeito para não voltar mais para lá. Porque se você, mesmo sabendo, continua frequentando lugares, tendo contato com as pessoas, fazendo o que você sempre fez, você está se tornando responsável pela sua possível queda. Pela sua possível queda. Porque o parapeito quem constrói somos nós. O parapeito quem ergue somos nós. A responsabilidade da proteção da minha vida é minha. Não é Deus que colocará os limites, sou eu. Não é Deus, sou eu. Aqui fala de um coração que é a sede da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, não do órgão que podemos trocar o texto. Aqui, ele não está falando do órgão aqui que está batendo, ele está falando, diga comigo, das nossas vontades. E eu poderia trocar o texto e dizer, guarde as suas vontades, guarde os seus pensamentos, guarde os seus sentimentos, porque deles depende toda a sua vida. Porque o coração é o nosso ser interior, é aquilo que acontece dentro de nós. Diga comigo, a chave para uma vida vitoriosa é guardar o coração acima de tudo. Por quê? Porque tudo passa pela nossa mente. Antes, diga comigo, antes de se tornar uma ação. Tudo passa pela nossa mente. E a Bíblia diz, que quando você perde aqui, a mente é a porta do coração. E do coração procede a saída da vida.
Por isso que a gente tem que guardar. Quando a Bíblia diz guarde o seu coração, é porque você não pode deixar nada entrar nele. Porque uma vez que entrou no coração, já está consumado. É isso que as pessoas não entendem. Uma vez que entrou no teu coração, acabou. Você vai fazer aquilo, mais cedo ou mais tarde. Ou você só não vai fazer porque não teve o momento, a ocasião. Porque uma vez que desceu para o coração está consumado, porque dele é a saída da vida. Quando a Bíblia diz guarde o seu coração, vença no campo de batalha da mente, vença aqui, porque uma vez que desceu, você só não consuma por não ter oportunidades, mas já está lá dentro de você. Guardar o coração é ter cuidado com aquilo que você pensa. Guardar o coração é estar alerta àquilo que você está pensando. Porque uma vez que você perde aqui, acabou. Se passou da mente, desceu para o coração, é igual tem algumas pessoas que já nos confessaram isso, que elas, a partir do momento que entrou no coração, que elas só não consumaram uma traição, porque elas não tiveram a oportunidade, porque se tivesse tido, tinha consumado. Que ela só não consumou o roubo porque ela não teve oportunidade, porque todas as vezes que ela foi tentar tinha alguém olhando, porque senão ela tinha roubado. Porque não adianta, no coração você não controla mais nada. Não, é porque eu controlo agora. Não controla, o coração é a saída da vida, ele apenas vai sair. Você controla na mente, não no coração. Você vence na mente, não no coração, porque o coração é apenas a saída para a vida, ele apenas vai jogar para fora, ele apenas vai criar o comportamento. Se você quer vencer, você tem que vencer aqui. Você tem que combater aqui. Você tem que lutar aqui. É uma expressão que a bispa usa bastante. Diga comigo, eu escolho as minhas guerras. Você escolhe quais as guerras que você vai entrar, quais as guerras que você vai lutar, porque não adianta, o povo de Deus não pode receber como verdade qualquer coisa que aparece diante dele na TV, no rádio, na internet, ele não pode. Diga comigo, uma pessoa que compra uma briga, o espírito daquela situação entra na vida dela. Você tem que tomar cuidado com qual briga você compra, você tem que tomar cuidado qual partido que você decide estar. Por quê? Porque o espírito daquela situação vai entrar em você. Você tem que estar atento, eu não posso sair acreditando em tudo que eu ouço. Porque eu posso comprar uma briga que eu não precisava e aquele espírito entrar na minha vida. Eu posso tomar um partido que eu não precisava e aquele espírito entrar na minha vida. Então preste muita atenção no que você está ouvindo. Não receba tudo como verdade. É igual aquele tipo de gente que nem sabe, ele recebe uma mensagem no WhatsApp, ele nem sabe se aquilo é verídico ou não, porque ele recebeu, ele já sai espalhando para todo mundo. E foi o que mais vimos nessas eleições. É porque se o presidente tal for eleito, ele vai acabar com o 13º. Que se o Bolsonaro for eleito, ele vai acabar com o 13º. Quantos cristãos que saíram compartilhando isso? Ele nem sabe o que precisa. Você sabia que o 13º é algo constitucional? E que precisaria de uma emenda constitucional para acontecer isso, ou seja, várias e várias questões precisariam ser movidas. Não é simples assim, ele vai acabar, não tem como acabar assim. Não tem como acabar assim. Não existe, mas aí o que acontece? A pessoa, ela ouve algo, ela já pega aquilo como verdade. É o que vai acontecer. Ele vai acabar com as férias, mas para acabar com as férias tem que mudar a CLT.
Para mudar a CLT tem que ter uma reforma trabalhista. Para ter uma reforma trabalhista, o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado têm que estar em comum acordo. Para poder ter uma reforma, todos os poderes têm que estar num comum acordo, e ainda assim não pode acontecer de imediato, pode se demorar 10 anos, 15 anos, até toda aquela reforma estar concreta, porque você só pode ir um pouco por ano. Mas não, o que a pessoa faz? Ela ouve algo, ela já sai, gritando para meio mundo, é isso, você viu o que vai fazer? Ela já pega como verdade, ela já toma um partido. Mas aí eu estou usando esse exemplo político, que é o que a gente vive o tempo todo. Todo dia alguém manda uma mensagem no teu WhatsApp, falando de algo que vai acontecer. Só que agora, leva isso mais profundo. Sai do campo político. Agora leva, às vezes alguém te manda uma mensagem sobre alguém, e você nem procura saber se aquilo é verdade, você simplesmente vai lá e já toma seu partido pela mensagem que você ouviu, você já pega como verdade. Sabe o que acontece? Todo espírito que está gerando toda aquela situação, ele entra na sua vida, se abre uma porta para ele. É por isso que um cristão não leva tudo como verdade. Um cristão não leva tudo como verdade. Ele vai examinar. A Bíblia diz de provar o espírito. Ele prova os espíritos de cada informação, porque tudo é carregado de um espírito. Você prova o espírito. Se ele é bom, você pega. Se ele não é bom, você não pega. Você prova o espírito do que está sendo dito, falado, pensado. Você prova o espírito do que estão dizendo a você. Você prova o espírito do que estão trazendo a você. Você não sai abraçando tudo como verdade. Você não sai. Você não sai. Você para ouvir gente espiritualmente caída, que ataca, que difama outras pessoas, para dar atenção em fofoca, em conversa. Você esqueceu que homem afia homem? E não sou eu não, a Bíblia diz que as más conversações corromperão os bons costumes. Corromperão os bons costumes. Paulo falou com tanta força, diga comigo, que há determinadas pessoas que pelo comportamento delas, jamais devemos nos assentar para tomar uma refeição. Paulo, o cara que falou tanto de amor, ele também usou com muita força essa expressão, que há pessoas que pelo comportamento nem me assentar para uma simples refeição eu devo. Mas será que eu sei fazer essa divisão? Essa separação? Ou eu tenho a mente disponível e qualquer coisa, eu estou aberto para qualquer coisa? Eu estou aberto para qualquer conversa, eu estou aberto para qualquer pessoa, eu estou aberto para qualquer situação, eu estou aberto para qualquer opinião, eu estou aberto para tudo. Eu estou aberto para tudo. A influência tem poder, diga comigo, de contaminar e desvirtuar pessoas. E aí sabe o que nós vemos? Até mesmo dentro das igrejas, que muitos estão intoxicados com a vida travada, porque não tem nenhum cuidado, nenhum zelo com a mente. Eles absorvem tudo, eles não filtram nada. Será que você aprende a filtrar? Será que você sabe filtrar o que chega até você? Ou você absorve tudo? Você tem filtros? Ou tudo passa? Você tem filtros ou qualquer coisa passa? Porque é isso que mantém muitos cristãos na mesma condição. É você, diga comigo, sou eu quem vai guardar o meu coração. Diga eu construirei o parapeito. Diga eu tirarei a pedra e não Deus. Então não tem a ver com Deus.
Não tem a ver com Deus, é você que tira. É você que move. O Espírito Santo, ele está deixando claro. Ele está deixando claro que nós precisamos estar atentos, porque o Espírito que deixamos entrar na nossa vida atingirá também a nossa família. O Davi deixou um Espírito entrar quando ele viveu toda aquela situação com Betseba. Logo depois, anos depois, uma filha dele estava sendo violentada pelo próprio irmão, um irmão estava matando o outro, e depois o outro estava lá para ser morto por causa de uma rebelião que causou. Então o Davi, que tinha feito aquilo, ele abriu, o espírito que ele deixou entrar ali, destruiu, devastou a casa dele. Arruinou com a casa dele, porque sim, se eu não filtro e eu deixo tudo entrar, o que eu estou deixando entrar terá poder sobre a minha família. Se for bom, maravilhoso, mas e se for ruim? Se for bom, perfeito, mas e se for ruim? Será que eu tenho tido consciência? Porque é uma expressão que nós ouvimos muito: traga consciência, traga consciência. Traga consciência, mas vem cá, consciência do quê? Porque talvez eu sou aquele que aprendeu a repetir e falar: traga consciência, traga consciência, traga consciência, traga consciência, traga consciência, traga consciência. Consciência do quê? Consciência do quê? Que consciência? Do Espírito? Da carne? Da vontade de Deus? Da minha vontade? Do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou do Deus que eu criei à minha imagem e à minha semelhança? Traga consciência do quê? Do Deus Todo-Poderoso ou do Deus que eu criei? Que se parece comigo, que é igual a mim. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 15, versículo 16 a 20. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é essas que tornam o homem impuro? Pois, diga comigo, pois do coração sai os maus pensamentos. Sai o quê? Mas peraí, mas o que o coração tem a ver com a mente? Como que do coração saem os maus pensamentos? Exatamente, porque ele é apenas a saída da vida. Você pensou errado, sairá uma atitude errada. O coração apenas liberará o pensamento errado que você alimentou. O coração apenas liberará o pensamento errado que você alimentou, porque do coração saem os maus pensamentos. É do coração que vomitamos maus pensamentos: assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Porque é do coração, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e calúnias. Espera aí, mas tudo isso aqui começa onde? Se eu pegar aqui, ponto por ponto, por isso que a maior preocupação tem que estar aqui, porque vamos lá, homicídio. E homicídio não é só ir lá e tirar a vida não, tá? Porque a graça elevou o padrão disso. Agora, se você odeia seu irmão, você é assassino. Você é assassino. Então, tudo isso começa onde? Você pensa no que ele te fez. Você pensa no que ele falou para você. Você pensa na ação que ele teve com você. Aí esse pensamento começa a causar um sentimento aqui de raiva, de rancor, de mágoa, de não perdoar. Aí não para aqui não.
A imoralidade sexual. Uai, mas espera aí. O que o coração tem a ver com uma prática ilícita na minha vida? O que o coração tem a ver? O coração não tem a ver nada, é tua mente, porque ele apenas vai colocar para fora. Você pensou nisso. Você alimentou a sua mente com isso. E agora seu coração traz à tona. E agora seu coração traz. Porque o que o coração pode causar de imoralidade sexual? Nenhuma, mas a mente pode tudo. Aqui o Senhor estava deixando claro que você perdeu na mente, acabou, você vai consumar, você vai fazer. O roubo, o coração rouba o quê, gente? Nada. Não é no coração que você imagina o roubo, é na cabeça, é na mente. Mas aí você não venceu aqui, desceu, o coração apenas vai te levar a roubar. É por isso que nós pregamos tanto, mude sua maneira de pensar, mude a sua mentalidade. Porque tem gente que joga a responsabilidade para Deus de coisas que Ele não tem a responsabilidade. Você deixou entrar. Ai Deus, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Uai, Deus deixou? Mas o que Deus deixou? Ai Deus, por que o Senhor deixou eu mentir? Por que o Senhor deixou eu trair? Por que o Senhor deixou eu roubar? Por que o Senhor deixou? Ah, mas o que Deus deixa? Não foi Deus que deixou, foi você? Não jogue para Deus uma responsabilidade que Ele não tem. Porque é do meu coração que saiu isso. Porque na minha mente isso foi alimentado. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre seus irmãos. Diga comigo, coração que maquina pensamentos viciosos. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Resumindo, diga comigo, pensamentos viciosos são pensamentos que não prestam, roubam e destroem. Que você se habitua a essas desgraças. Por quê? Porque colocou diante dos olhos. Agir como mundanos não funcionam para nós. Não funciona. Aquilo que um mundano faz não pode entrar na igreja, não pode entrar na casa, não pode entrar na família, não pode entrar no casamento, não pode entrar no carro de alguém que se diz cristão, porque o que ele faz não é para mim, não é para você. Não pode entrar, o que o mundano faz não pode entrar na casa, não pode entrar na família, não pode entrar no celular, não pode entrar no computador de alguém que se diz cristão. De alguém que se diz cristão. Ah não, mas é porque eu estou sendo tentado. Uai, de onde que vem a tentação? De onde que vem a tentação? Ah, do diabo. Não. Ah, é Deus também? Não. A tentação, diga comigo, a tentação vem do meu mau desejo. A tentação não é nem o capeta, nem Deus. É o seu mau desejo. É o seu mau desejo. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, diga comigo, é tentado pelo mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido.
Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Ou seja, você será tentado naquilo que maquina dia e noite. Tudo passa antes pelo processo mental, pela atividade mental, que é diferente do pensar. Tudo passa por ali. Diga comigo, a minha mente é um instrumento de transformação. Você não pode deixar ela ser um instrumento de destruição na sua vida. Ela ser um instrumento de ruína na sua vida. Você não pode. Porque senão, o que acontece? Quando a pessoa maquina maus pensamentos, os pés dela se apressam para executá-los e assim dá a luz ao pecado, que após ser gerado, gera morte espiritual. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a bispa já falou sobre isso e nós já tivemos um culto inteiro sobre isso. Quanto mais você pensa que você não pode fazer, mais isso aumentará o seu desejo do quê? De fazer. Você sabia que você não combate uma tentação falando nela, orando por ela, pensando nela, ou pedindo para Deus? Porque quanto mais você toca nesse assunto, mais você fortalece a sua vontade. Você não ignora uma tentação pensando nela para combatê-la. Você simplesmente ignora uma tentação ignorando. Porque quanto mais você fala nela, mais vontade você tem. Esse é o grande ponto para você vencer a tentação. Você não vence a tentação falando dela, orando por ela, porque isso só ativará a sua vontade ainda mais. Você simplesmente ignora e segue. Você apenas ignora. Eu não tento combater, porque se eu tento combater, eu vou alimentar aquilo, e eu vou tornar aquilo mais forte. Eu apenas ignoro. Eu apenas ignoro. Muitas pessoas fracassam porque ela quer combater a tentação. Você não combate tentação. Você apenas ignora ela. Porque quanto mais você fica lá, faz o teste. Não vai pelas minhas palavras não, faz o teste. Pega o seu maior problema e começa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer mais 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 isso. E veja se a vontade de fazer isso só não aumenta. Porque você não combate tentação, você ignora ela. Você nem pensa nela. Você não alimenta ela. Então você não fica lá processando o que você não pode fazer. Você apenas se desliga daquilo, porque senão você só fortalecerá ela. Aí o que acontece quando você entra nesse processo? 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quanto mais você pensa que você não pode fazer, mais o mal te cega e você agora não tem mais poder para reagir. Então não é, as pessoas fazem errado, elas querem combater o mal, elas querem combater a tentação. Ou seja, não, eu não posso ver, eu não posso ver, eu não posso ver, eu não posso ver, eu não posso ver. Isso só vai aumentar a sua vontade de ver, criatura. Só vai aumentar a tua vontade de ver. Simplesmente você não pode ver, então você simplesmente tira aquilo, você simplesmente arranca aquilo, você simplesmente fica sem aquilo. Ah, mas eu vou ficar sem celular? Uai, se é o que você precisa nesse momento, sim. Ah, mas como as pessoas vão falar comigo? Se você não sabe, existem outros meios de comunicação que não é o WhatsApp, tá? Você tem um chip telefônico, que você pode colocar em qualquer celular que apenas faça ligação e ligar para as pessoas. Eu sei que isso parece obsoleto, ultrapassado, mas dá para você ligar sem ser pelo WhatsApp.
Dá para você fazer ligação via operadora e você não precisa de um smartphone para fazer ligação. Você não precisa. Cada um tem que entender quem que constrói o parapeito, quem que constrói. Então, se você não tem ainda a estrutura e você precisa se fortalecer, então você constrói o parapeito. Não. Nem celular eu vou ter só um lá para receber ligação. E deixa eu te falar outra coisa que ainda funciona. SMS. Ainda funciona. Não dá para ter um celular que vai ser uma armadilha na tua mão? Compre um que apenas mande SMS e faça ligação. Porque ainda você consegue mandar SMS para as pessoas, tá? Existe isso ainda? Existe. Não é só para cobrança. Não é só para os bancos te mandar lá que em tantos dias você será processado. Não, aquilo também você consegue conversar com pessoas. Porque o parapeito quem constrói é você. Quem faz é você. Se você não pode ter televisão, porque aquilo vira uma desgraça na tua vida, cria o parapeito e não tenha. E não tenha. Se você não pode ter redes sociais, então não tenha, porque senão isso vai cegar o teu entendimento e você não vai conseguir entender que esse é o problema da sua vida. Que essa é a situação que afeta a sua vida. Você não vai conseguir entender. Então, eu preciso parar e analisar qual a mentalidade que eu estou tendo. Olha o que o Paulo disse para a gente orar. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, diga comigo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quanto mais você pensar nas coisas dos céus, nas coisas de Deus, diga comigo, mais útil eu serei para essa terra. Diga, e mais impactarei as pessoas. Quanto mais você pensar nas coisas de Deus, quanto mais focado nas coisas de Deus você estiver, mais útil você será. Mais útil para a sua casa, para a sua família e para todas as pessoas que convivem com você. Então, o que eu quis dizer com tudo isso que eu falei? Uma única coisa. Cuidado com os seus pensamentos, porque sua vida é definida por eles. Amém? Fique em pé, por favor. Cuidado com a maneira que você pensa. Erre um pensamento, você fracassou. Erre um pensamento, você teve danos. Mente disponível, cuidado. 1 minuto pode causar danos irreversíveis. Não precisa de mais do que isso. No ano dos reis irem para a guerra, o Davi não foi. Só que para cometer o ato com Betseba, ele não precisou de 1 ano. Ele precisou apenas de um olhar. Quanto tempo você demora para olhar para algo? Segundos? Ele não precisou de 1 ano, de 1 mês, de 1 semana, de 1 dia. Foi apenas um olhar que trouxe para a casa dele, para a família dele, um espírito que destruiu 4 dos seus filhos. 4. O Aminon, o Absalão, a Diná e o bebezinho lá da Betseba. Um olhar, uma ação ali, na hora. No ano que os reis não foram à guerra, ele não foi no ano que era para ir, ele não foi. Mas não foi 1 ano que devastou a vida dele, foi um olhar
algo de segundos. Por isso que a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai, sem cessar. Sem cessar. Porque muito rápido eu posso pegar um problema. Muito rápido. Eu posso devastar com coisas. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Não tem nem muito o que dizer. Já falamos bastante. Apenas comece a dar mais atenção ao que você pensa. Comece a dar atenção ao que está passando agora na sua cabeça. Porque isso levará você. Isso colocará você em lugares. Isso realizará em você situações. Isso causará danos em você. O Espírito nos alerta. E ele fala, isso eu aprendo muito com esse culto. Porque primeiro ele serve para mim. Porque se não servir para mim, como que eu posso pregar para você? E isso aqui me ensina, te ensina a estarmos atentos com o que está acontecendo. Então apenas vigie. Guarde a sua mente. Não a deixe disponível em momento algum. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor continue falando. E que cada pessoa que está aqui venha ser impactada, influenciada e crescer nessa direção. E estar alerta com aquilo que acontece com ela. Alerta com aquilo que se passa na vida dela. E assim esteja guardando a mente e consequentemente o coração. Eu abençoo a todos. Eu oro para que o Senhor ajude cada um a não viver no ponto morto, disponível, cego, diante de situações e de acontecimentos, mas que cada um tenha a capacidade de discernir, de filtrar, de se posicionar e de não pegar qualquer coisa como verdade. Eu abençoo a todos e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por mensagens e direções como essas que o Senhor tem nos dado. Eu entrego tudo nas suas mãos, meu Deus, e crendo, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.